Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Adriano, enquanto você estava louvando aqui o Senhor, Deus me mostrava um cronômetro. E esse cronômetro ele não era progressivo, ele era regressivo. E tinha um cronômetro muito grande na sua frente. Deus manda dizer para você que está chegando o fim do tempo da aprovação. Deus manda dizer para você que Ele já está preparando para você algo que você vai surpreender de um lugar que você nem imaginaria que viesse. Deus vai te surpreender porque não é da forma que nós queremos, não é da forma que nós almejamos ou da forma que nós desenhamos como projeto. Deus manda dizer para você que está chegando o fim de um tempo que Ele te preparou e traçou para você. Recebe isso aí em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. Pablo, Nayara, quando vocês estavam adorando o Senhor aí em pé, Deus me mostrava uma cédula de dívida. É como se fosse algo que vocês estivessem devendo. Mas Deus manda dizer para vocês que hoje Ele risca essa cédula de dívida, porque não há acusação para aqueles que Ele paga as dívidas. Deus manda dizer isso para vocês. Ele diz que vocês estão entendendo exatamente do que se trata, em nome de Jesus. Amém? Esse casal lá atrás que entrou, lá da ponta, vocês, o último, isso. Quando vocês entraram ali, vocês cumprimentaram o Cláudio, o diácono, eu percebia que a perna de vocês estava muito doída para andar. E quando eu olhava, tinha um grilhão de ferro, uma bola de ferro. Vocês estavam arrastando um peso, arrastando uma bola de ferro. E eu via quando o anjo pegava aquela bola e ele pisava em cima daquele ferro, ele estraçalhava aquele ferro. Deus manda dizer para vocês que está trazendo uma leveza na vida de vocês, no lar de vocês, na caminhada de vocês. Deus está tirando algo pesado que estava sobre, obrigado, querido, algo pesado que estava sobre uma caminhada. Deus está tirando isso hoje em nome de Jesus. Recebe aí. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem contudo a teu favor que odeia a obra dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos, olhe comigo assim: Senhor Jesus, pode abaixar os setores. Que nesta noite a tua palavra seja revelação para os meus ouvidos, alimento para o meu espírito, edificação para a minha alma, que eu possa entender que amor é esse que o Senhor reclama à igreja de Éfeso. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Esta noite eu quero continuar na mensagem da semana passada. Quem não esteve aqui na semana passada? Um grande número de pessoas. Eu vou tentar fazer um resumo do que foi pregado em 1 hora e 10 minutos, em 5 minutos para você apenas se posicionar naquilo que Deus falou aqui na semana passada. Hoje nós vamos continuar pregando sobre aprendendo com a igreja de Éfeso, parte 2.
Bacana isso, hein? Primeira vez que a gente divide essa mensagem assim. O apóstolo João, ele é exilado na ilha de Patmos. Ele é usado pelo Espírito Santo para trazer às igrejas da Ásia Menor admoestação, advertência, exortação, mas também algum conforto, algum elogio. Deus ele usa o apóstolo João para trazer instruções aos anjos das igrejas, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ou seja, os anjos da igreja, traduzindo para hoje os pastores, os presbíteros, os seus líderes, são admoestados pelo Espírito Santo a voltar àquilo que o Senhor queria corrigir nas 7 igrejas da Ásia Menor. Eu quero aqui lembrar que todas as vezes que uma igreja ela começa a sair dos propósitos de Deus, todas as vezes que a igreja começa a sair daquilo que Deus planejou para ela, Deus sempre levanta um profeta, Deus sempre levanta alguém para levantar aquela igreja novamente, colocá-la no eixo, através de exortação, através de admoestação. Por quê? Porque o Senhor nunca vai deixar uma igreja ser pega de surpresa. Às vezes nós vemos grandes igrejas fecharem as suas portas, ou até igrejas pequenininhas, e não entendemos por quê. Às vezes nós percebemos que existem igrejas que não têm mais a presença de Deus, e nós não entendemos por quê. Mas Deus, Ele sempre está avisando, e tentando mudar o contexto da igreja, para que a glória dEle possa fluir com mais liberalidade. Quem está me entendendo aqui? Essas cartas, elas são cartas extremamente atualizadas. O verso 7 de Apocalipse 2 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. É assim? É assim? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa é uma carta atualizada, contemporânea, porque Deus não muda seus valores, Deus não muda seus princípios, não abre mão dos seus preceitos. Quem está me entendendo aqui? Mas nós vamos continuar falando hoje sobre a igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade grande, assim como Belo Horizonte. Éfeso era uma cidade que já no primeiro século tinha 500 mil habitantes. O maior teatro estava localizado lá, um teatro para 25 mil pessoas. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava em Éfeso, o templo da deusa Ártemis em grego, ou Diana no latim, conhecida como Diana dos Efésios. Era uma igreja que as pessoas voltavam apenas para Diana. Era uma cidade que as pessoas cultuavam a deusa Diana, uma cidade de artes mágicas, uma cidade grandiosa, uma cidade laboriosa, uma cidade vistosa. Era uma cidade que ficava próximo do mar, a 5 quilômetros do mar aberto, ou seja, uma cidade portuária, uma cidade que tinha a sua mercadologia expansiva, uma cidade de comércio, uma cidade grande, mas uma cidade que não tinha o Evangelho. Mas o Evangelho chega em Éfeso, melhor dizendo. Atos capítulo 18, versículo 24, diz que chega na cidade de Éfeso um camarada chamado Apolo. Apolo, judeu, naturalizado de Alexandria, ele chega na cidade de Éfeso e começa a pregar o Evangelho. Mas ele começa a pregar o Evangelho de uma forma tão eloquente, que eu aqui hoje comparo ele a um Silas Malafaia, quem sabe até como é que chama o deputado? Esqueci o nome dele. Marcos Feliciano. Ou seja, era um homem eloquente, era um homem que pregava a palavra com eloquência, mas diz a Bíblia que ele pregava com eloquência, com grande conhecimento e vasto conhecimento acerca de Jesus, mas ele pregava apenas em cima do batismo de João Batista. Atos 18, 24, 25, vai dizer isso, 26. Ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo, ele não conhecia o Espírito Santo, e uma igreja que não tem o Espírito Santo, aprendemos isso na semana passada, é uma igreja que não rompe, ou seja, as pessoas elas iam ao culto em Apolo pregando, elas gostavam da pregação de Apolo, a pregação de Apolo até convencia, diz a Bíblia em Atos 18, mas quando as pessoas viravam as costas, iam para o templo da deusa Diana. Prova disso que em Atos capítulo 19, eles ficam 2 horas gritando Diana, deusa dos Efésios, porque os artífices de escultura estavam perdendo seus empregos, porque as pessoas estavam convertendo. Mas Apolo ele pregava e as pessoas não se convenciam, as pessoas não mudavam a sua vida, as pessoas não direcionavam a sua vida para o Senhor. Por quê? Porque a pregação não tinha o Espírito Santo
de Deus. E querido, por mais que você se esforce, o máximo que você consegue produzir em você é um mero remorso. Arrependimento, somente o Espírito Santo de Deus gera em nosso coração. Quem está aqui comigo? Mas Atos capítulo 19, versículo 2, chega Paulo na cidade de Éfeso. E quando Paulo chega, Paulo pergunta: olha, vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Atos 19, 1, eles disseram: mas nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? E a Bíblia diz que quando Paulo coloca e impõe as mãos sobre aquelas pessoas, o Espírito Santo veio sobre eles. Atos 19, 6, o Espírito Santo veio sobre eles, eles receberam o batismo do Espírito Santo e começaram a profetizar, em falar em outras línguas. Houve uma transformação na cidade de Éfeso, houve uma mudança na cidade de Éfeso, houve uma conversão genuína na cidade de Éfeso, ao ponto de Atos capítulo 19, versículo 19, os macumbeiros, os feiticeiros, os de artes mágicas, aqueles que se prostravam diante do templo da deusa Diana, eles chegaram e queimaram os seus livros em praça pública. Por quê? Porque o Espírito Santo chegou dentro da igreja. Nós aprendemos aqui a semana passada que não dá para uma igreja romper se não tiver o Espírito Santo de Deus. Nosso maior exemplo, Jesus de Nazaré, precisou ser batizado com o Espírito Santo para que o ministério dele pudesse fluir. Quero lembrar a você que ser batizado com o Espírito Santo não é a mesma coisa que ter o Espírito Santo como selo da promessa. Todo aquele que recebeu Jesus tem o Espírito Santo como selo da promessa, sim ou não? Foi prometido em João 14, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, deixarei o Espírito Santo Consolador que estará convosco para sempre. Mas não basta apenas o Espírito Santo como selo da promessa, é necessário receber poder. Gostei aí, Toninho, recebeu o negócio, ó. Isso é de Deus. Atos capítulo 10, 38, nosso maior exemplo. A Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Só isso? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou sobre toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Português original, porque Deus estava dentro dele, através do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo poder foi concedido para mim e para você, porque diz a Bíblia: mas recebereis o quê? Atos 1:8, recebereis o quê? Ao descer sobre vós quem? Você tem o mesmo poder. Aprendemos a semana passada que o Espírito Santo é quem nos concede força para dominar sobre o inimigo, sobre o pecado, sobre os nossos pensamentos, sobre o controle das circunstâncias. Só Ele pode fazer isso. Mas chegando ao ponto que nós paramos a semana passada, eu resumi toda a pregação de 1 hora em 5 minutos, mas já deu para você entender mais ou menos. Caso contrário, nós temos canal no Facebook. Não, Facebook não, é no YouTube, coisa chique. Nós temos um canal no YouTube. Então você pode, como é que é? Se inscrever lá e apertar o sininho. Pode acessar. Depois a gente não vai ensinar pra gente esses negócios. Nós temos canal no YouTube. Glória a Deus, nós estamos chique. Facebook e Instagram. Glória a Deus, eu só tenho WhatsApp. Mas vamos lá. Então, o Espírito Santo chega na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso começa a ver uma transformação genuína, começa a ver curas, milagres, dons de maravilha, começa a ver transformação genuína. As pessoas são transformadas, elas depositavam aos pés dos apóstolos os livros para serem queimados, as pessoas se convertiam. Éfeso inteira se rendeu aos pés do Senhor, porque o Espírito Santo estava dentro da igreja. Houve um avivamento naquela igreja, houve uma transformação naquela igreja, houve um crescimento naquela igreja, houve um manifestar naquela igreja, porque a igreja estava laboriosa, com o Espírito Santo movendo dentro da igreja. Havia algo sobrenatural. Isso aconteceu com o Brasil, final da década de 80, princípio da década de 90. O Brasil experimentou algo sobrenatural. Belo Horizonte, então, a nossa igreja batista de Lagoinha, as pessoas na década de 90 iam para o culto, voltavam com as mãos cheias de pó de ouro, voltava com dentes de ouro. O pastor Josias, da igreja onde nós pregamos no ano passado, não lembro quando, ele tem um dente de ouro que ele ganhou, Lagoa Santa. Ele tem um dente de ouro que ele ganhou quando ele estava no culto.
Havia maravilhas, dons de cura, havia milagres na igreja. Quem viveu essa época aqui na Lagoinha? Quem participou? Algumas pessoas participaram dessa época. Foi algo grandioso. Mas a pergunta é: por que uma igreja como a de Éfeso, no seu auge, no seu apogeu espiritual, por que uma igreja como a de Éfeso, laboriosa, uma igreja que não suportava homens maus, por que uma igreja como a de Éfeso é destinatária de uma das 7 cartas do Apocalipse escritas às 7 igrejas da Ásia Menor? Por que essa igreja foi alvo de uma reclamação de Jesus, uma igreja tão grandiosa, uma igreja tão grande? Aliás, por que será que no Brasil já não estamos vendo mais estas coisas? Por que será que dentro das nossas igrejas o paralítico já não anda mais? Nós já vimos paralítico levantar de cadeiras de roda. Nós já vimos pessoas sendo curadas imediatamente de câncer. Eu já vi pessoas expelindo sapo animal como obra de macumbaria materializado dentro delas, vomitando. Nós já vimos paredes sendo quebradas com obras de macumbaria sendo materializadas lá dentro. Por que essas coisas não têm acontecido mais aqui em Belo Horizonte? O que está acontecendo? Por que Éfeso se tornou destinatário de uma dessas cartas? O que mudou? O que está acontecendo? Ele vai falar no verso 4: tenho, porém, Apocalipse 2,4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas é interessante que ele fala isso, mas antes dele trazer essa reclamação e depois dele trazer essa reclamação, ele traz elogios à igreja. Ele fala que a igreja, Apocalipse 2,2, ele fala: conheço as tuas obras, ó igreja, conheço as tuas obras, ó Éfeso, conheço as tuas obras, ó Lagoinha, conheço as tuas obras, ó Lagoinha Aeroporto. Vamos falar da nossa casa, né? Conheço as tuas obras, ó igreja brasileira. Conheço o teu labor, sei que você tem perseverança, que não pode suportar homens maus, que põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, tem perseverança, suporta as provas por causa do meu nome e não deixa esmorecer. Mas ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ora, Jesus corrigindo uma igreja que está disposta a não negar o nome dele. Jesus corrigindo uma igreja que não abre mão do nome dele. De que Jesus estava falando? Essa palavra abandonar o primeiro amor, ela vem do grego apiemi, e significa repúdio, divórcio. Uma noiva que abandona o seu noivo. Quem é a noiva do Cordeiro aqui, dá glória a Deus. Aliás, para não perder o costume, dá uma provocada de leve no seu vizinho, de leve. Diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Vamos tentar de novo, vamos lá. Provoca seu vizinho e diga para ele: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Começando a melhorar. Cada glória que você dá, os céus abrem a seu favor, queridão. O vocabulário do céu, o vocabulário celestial é louvor e adoração. Lá eu estou desempregado, lá não tem ministério da palavra não. Glória a Deus por isso. Viu? Vocês não vão descansar não. O termo usado aqui é repúdio, é divórcio. Uma igreja que começa a deixar a sua aliança, uma igreja que começa a deixar os pilares da fé, os pilares do casamento da fé, uma igreja que começou a negociar os seus posicionamentos em troca de sua posição. Vou repetir: uma igreja que começou a negociar os seus posicionamentos em troca da sua posição, em nome do status, em nome do reconhecimento, em nome da presença na sociedade, em nome da presença na política, em nome da presença em todos os outros lugares. Começamos a negociar valores que são inegociáveis. Tá. Hoje, uma televisão se ganha para Jesus 0,6% das conversões.
Mas nós queremos televisão, queremos rádio, queremos tudo. Não, eu preciso estar nas mídias. Uma televisão alcança apenas 0,6%. Glória a Deus por isso. Escute o que vou lhe dizer. Uma igreja estar nas mídias, na TV, na internet, na política, tendo o aplauso da sociedade que não é cristã, nem sempre significa a aprovação de Deus. As igrejas hoje estão negociando os seus valores, abrindo mão da sã doutrina, buscando uma posição social. Aliás, posição social nunca foi a aprovação de Deus para a nossa vida. Posição social nunca foi a aprovação de Deus para o nosso estilo de vida. Calma que eu vou explicar onde eu vou chegar. Pelo contrário, a igreja verdadeira, a igreja genuína, ela já foi privada de posições sociais. Para quê? Para manter a sua fidelidade a Deus e a comunhão com o noivo. Quem está me entendendo aqui? Se quiser eu vou mais devagar, tá? Mas vamos lá. Jesus disse que a igreja de Éfeso tinha deixado o seu primeiro amor. O que isso quer dizer? Uma igreja laboriosa, perseverante? De que amor Jesus estava falando nessa carta? O que ele quer dizer com amor? Por que às vezes as pessoas não experimentam mais o poder de Deus dentro da igreja? Quem ama Jesus aqui? A igreja de Éfeso amava. Quem serve o Senhor aqui? A igreja de Éfeso servia. De que amor então Jesus está falando? O próprio João, escrevendo a sua primeira carta, 1 João capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem de línguas, mas em obras e em verdade. Ele está colocando o amor no mesmo nível de obras. Ele está dizendo: olha, não me ame apenas de língua, não me ame apenas de palavra, me ame em obras e ame em verdade. Mas que obras são essas? Esta obra é eu cuidar da casa do Senhor, esta obra é eu estar aqui no louvor, esta obra é eu fazer alguma coisa na igreja, esta obra é eu cuidar da comunicação, esta obra é eu cuidar das crianças. Não. Ele vai dizer, obra aqui no original vem de ergon, o grego ergon, e significa trabalhar servindo ao outro, se dar, não importar consigo mesmo. Sabe qual é o problema da nossa igreja? A nossa ótica, o nosso olhar está aqui, ó, no nosso umbigo. Talvez a igreja de Éfeso tinha deixado de olhar para as pessoas, talvez a igreja de Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor, a sua obra chamada ergon. Ergon não é uma obra que eu faço aqui, ergon é uma obra que eu sou usado para ser bênção na vida das pessoas, ergon é uma obra que eu preciso me dar, ergon é uma obra que eu preciso colocar o outro antes de mim em tudo aquilo que eu faço. Quem está me entendendo? Aí Jesus, ele reclama do primeiro amor, mas veja o que ele diz no verso 5 de Apocalipse 2. Ele reclama do primeiro amor, mas ele vai dizer assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica o quê? Ah, não é o primeiro amor, não. A palavra ali é pratica o primeiro ergon. Ele vai fazer um link com o que João escreve, não amemos apenas de palavras, mas de obras. Ele faz um link que você deixou o seu primeiro amor, e ele vai dizer: me ame, mas pratique as primeiras obras. Porque senão eu vou vir em você e vou tirar o teu candeeiro, vou tirar a minha presença. Quantas igrejas hoje têm o melhor som digital, microfone Shure de 25 mil reais, poltronas acolchoadas, uma equipe de louvor que parece canarinho cantando, um pregador pentecostal de uma neurolinguística que pratica um coach, tem todo por trás dele um teatro. Mas aonde está a presença de Deus? Uma igreja que passa na porta um necessitado e ela vira as costas.
Turaga submendera mandaga, chefla andaga sui. Quem está me entendendo aqui? E Jesus vai dizer: volta essas primeiras obras, porque senão retiro de ti a minha presença. Que obras são essas que nós estamos deixando de praticar? Vamos lá? Em primeiro lugar, precisamos abandonar a iniquidade. Não estou dizendo pecado. Eu falei que eu ia pregar alguma coisa sobre doutrina. Precisamos deixar a prática da iniquidade. Mateus 24, 12. A Bíblia diz assim: e por multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. É isso que está escrito lá? E por multiplicar o quê? O que está esfriando? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro. O pecado, ele é um acidente de percurso, mas o que nós estamos praticando? O que nós estamos fazendo? Nós cometemos pecado consecutivamente, já não temos mais medo dele, já não temos mais remorso dele, aquela mentirinha já não mexe mais comigo, aquela prática que eu faço já não mexe mais comigo, aquela ação que eu tenho já não me incomoda mais, e aí eu quero estar na presença do Senhor, recebendo avivamento. Não tem como. Iniquidade encobre. O pecado encobre o rosto, mas a iniquidade afasta. Como assim, pastor? Isaías 59:1, ele vai dizer: as minhas mãos não estão recolhidas, nem tampados os meus ouvidos, para que não possa salvar ou ouvir. Todavia os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, mas as vossas iniquidades me afastam de vós. Jesus não frequenta a igreja onde há iníquos. Não estou dizendo pecadores. Iniquidade é aquele pecado que você faz hoje, faz amanhã, faz depois, e que você já virou um amiguinho de ombro. Quem está me entendendo? Só há avivamento aonde há abandono da iniquidade. Joel capítulo 2, eu gosto desse detalhe. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, ele vai dizer assim: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, sonharão os vossos velhos, terão visões os vossos jovens, e até sobre as vossas servas e os vossos servos derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Ele está dizendo: há de ser depois. Depois de quê? Se o irmão observar o Evangelho, se o irmão observar o livro de Joel, o irmão vai perceber que no capítulo 1, capítulo 2, Joel está chamando a nação, exortando a nação, está admoestando a nação a um arrependimento genuíno. E ele vai dizer: olha, depois que vocês se arrependerem, depois de quê? Depois do arrependimento é que eu vou derramar do meu espírito sobre a igreja. Quem está aqui comigo? Mas é necessário o quê? Só que arrependimento no original é metanoia. Metanoia é muito mais do que um arrependimento. Estávamos conversando sobre isso, eu e o Robson Isidoro, tem nome de jogador. Estava conversando sobre isso antes do culto. Arrependimento no original é metanoia, é uma mudança que precisa acontecer de dentro para fora. Fica aqui comigo que você vai entender o negócio agora. É uma mudança que precisa acontecer de dentro para fora, que eu e você, queridão, não conseguimos produzir. Nós não produzimos metanoia em nós. Quem produz é o Espírito Santo de Deus. Apolo pregou em Atos 18, pregou até suar a camisa, pregou de forma eloquente, parecia o Marco Feliciano, Silas Malafaia, de tão pentecostal que ele pregava, mas não tinha o Espírito Santo. As pessoas não converteram, não deixaram a sua magia, voltavam para o templo da deusa Diana, mas quando entrou o Espírito Santo houve metanoia, e quando há metanoia, a igreja experimenta o poder de Deus. Mas só há metanoia quando há abandono porque se não tiver o abandono da iniquidade, o amor vai se Tenho, porém, contra ti que abandonaste o quê? Está ligando? A Bíblia é uma hermenêutica, está ligando? Quando nós cometemos um pecado, um delito, um erro, e não sentimos nada, começa a ficar perigoso.
Esse negócio de que eu acesso o meu computador pelas madrugadas e vejo coisas que são ilícitas, e você sabe do que eu estou dizendo, e aquilo já não incomoda mais, ou às vezes até incomoda, mas não como uma metanoia, como um remorso. Quando eu faço coisas que eu sei que está errado e não incomodo mais, quando a mentira já é uma prática cotidiana, quero lhe informar que você não está pecando mais, você está vivendo iniquidade. Adão, glória a Deus. Falta em nossos dias um avivamento que nos leve ao abandono da iniquidade, a renúncia de nós mesmos, uma mudança real. Senão, vamos continuar com cadeiras vazias, sem batismo com o Espírito Santo, sem curas, sem manifestação. Estamos vivendo de aparências. A igreja de hoje vive de aparências. Êxodo 34, 29, vem Moisés descendo do monte, o rosto dele brilhava, a glória do Senhor estava sobre ele, mas a glória foi se esvaindo, e aí o apóstolo Paulo entrega a Moisés, lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 13, ele fala assim: olha, Moisés usava o véu para esconder algo que já não tinha mais, vivendo de aparências. Estamos vivendo uma geração que conta testemunhos irreais só para atrair o povo, profetas que profetizam só para não perder a sua posição de profeta. E aí, histórias irreais, mentiras. Estamos vivendo uma geração que não ama mais a verdade, que não prega mais a verdade, que tem que disfarçar a verdade, porque viramos um pizzaiolo e precisamos servir a pizza que agrada a multidão. Ei! Eu imagino Jesus nos nossos altares pregando hoje. Aquele mesmo que chamava raça de víboras, de hipócritas, aquele Jesus, eu imagino Jesus hoje pregando, o Jesus da graça, que ama o pecador, aquele Jesus que fala assim: atira a primeira pedra. Só para te localizar, quando ele diz atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, ele estava dizendo no original atire a primeira pedra aquele que nunca adulterou. É isso que ele diz naquele dia, porque as pessoas estavam condenando aquela mulher por adultério. Atire a primeira pedra aquele que nunca adulterou. A Bíblia diz que saíram dos mais velhos até os mais jovens, todo mundo já tinha adulterado. Provérbios 23, 23, compra a verdade e não há vendas, pratique a verdade. Quem é a verdade, igreja? Eu sou o caminho a Jesus é a verdade. Sabe por que você precisa ter a verdade? A Bíblia diz em Salmo 91, 4, a parte dele diz assim: a verdade é o que? Escudo e broquel. Vivemos uma igreja, me desculpa o termo, lá vai. Vivemos uma igreja onde existem palhaços da fé, usando o evangelho como entretenimento nos nossos púlpitos, servindo aquilo que nós queremos ouvir, e nós saímos cheios de nós mesmos, mas esquecemos do primeiro amor, ergon, o amor que o outro é mais importante do que eu. Quem está aqui comigo? Eu vou aprofundar mais ainda hoje. Isso aqui é só para dar uma pincelada. Quer o avivamento aqui na Lagoinha Aeroporto? Faça uma revista na sua vida. Vê aquilo que está impedindo de fato o Espírito Santo de agir. Sonda. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Segundo lugar, a igreja de Éfeso começou a deixar os seus bons costumes, começou a deixar a sã doutrina, começou a deixar de ser um testemunho vivo. Uma igreja que quer o avivamento, ela precisa voltar às práticas das primeiras obras. Entenda uma coisa: às vezes a gente acha que o nosso estereótipo não é um problema. Nós somos
as pessoas que o mundo olha para nós e fala assim: ó, eu tenho certeza, eu aposto, aquele que está ali é um crente. Você já viu isso? Aquele camarada ali é um crente. Aqui tem cara de crente, jeito de crente. Se não for, meu filho, é o próximo da fila. Já viu isso? Igual isso aqui, ó. Tem cara de crente, olha para você ver. Isso quando converteu, chegou aqui, meu irmão, aqui parecia uma madeira de acácia. Ainda vou pregar sobre isso. Hoje você vê a glória do Senhor no rosto desse menino. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas entenda uma coisa, ele diz assim, Atos 2,42, que os apóstolos perseveravam a igreja perseverava na sã doutrina dos apóstolos. Paulo, preocupado com a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso estava deixando a sã doutrina. Paulo, preocupado com isso, ele chama Timóteo e escreve na primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: Timóteo, eu estou viajando para Macedônia, mas eu vou te pedir, fica na igreja de Éfeso, porque esse povo está começando a pregar uma doutrina que não é a sã doutrina. Esse povo está começando a desvirtuar a sã doutrina. Fica em Éfeso. Paulo roga a Timóteo: não sai de Éfeso não, meu filho, eu estou indo para Macedônia, fica lá. E aí Paulo, ele queria manter a sã doutrina, a maneira com que se deve proceder dentro da casa de Deus. E ele vai dizer, não sou eu que estou dizendo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo ainda fala com Timóteo assim: ô Timóteo, se eu demorar aqui em Macedônia, fala com esse povo para ficar ciente como se deve o quê? Aonde? Que é o quê? Coluna e o quê? Olha a preocupação de Paulo com a igreja de Éfeso. Ô Timóteo, eu vou viajar, mas fala com esse povo como é que tem que proceder dentro da casa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Vidas não é, nunca foi e nunca será prioridade no reino de Deus. Vidas não é. Vidas no reino de Deus é exclusividade. E Paulo vai deixar muito claro que a nossa conduta como cristão, em todo Romanos, pelo menos na primeira parte de Romanos capítulo 14, ele vai dizer que a nossa conduta pode matar um recém-convertido que ainda é fraco na fé. Fala assim comigo: ai. E a Bíblia diz que aquele que faz um desses pequeninos se perder, é melhor o quê? Amarrar um cordão no pescoço com uma pedra e se atirar numa água. Nós somos responsáveis pelos fracos na fé, nós somos responsáveis por conduzir esse povo fraco na fé, nós somos responsáveis por isso, mas a nossa vida, ela precisa ser um exemplo vivo de conduta, um exemplo vivo de cristianismo, porque se eu não for um exemplo vivo, significa que eu só preocupo com... Quando eu me preocupo com os outros, eu passo a ser um exemplo vivo. E a igreja de Éfeso já não preocupava mais com as pessoas. A igreja de Éfeso preocupava só com eles. A igreja de Éfeso já não preocupava em ser um testemunho vivo. Era uma igreja laboriosa, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que suportava as provações, mas era uma igreja que se escandalizava na sua conduta, na sua caminhada e na sã doutrina, segundo Paulo conversa com Timóteo. Escute uma coisa, você é um evangelho vivo sendo pregado. Tá, a maioria ainda não viu isso, faça assim comigo. Todo mundo assim, todo mundo, faça assim, todo mundo. Agora faça com a outra mão. Agora coloca a mão na boca. E por que você colocou no queixo? Isso é sã doutrina. As pessoas vão ver o evangelho em você. Elas não vão ouvir o que você fala. Elas vão ler o que você faz. Quem é discípulo do Senhor aqui? Quem é discípulo? Então quero aprofundar um pouquinho mais nesse primeiro amor que Jesus reclama na igreja de Éfeso. A sã doutrina nos diferencia do mundo e faz de nós testemunhos vivos de Jesus. A minha Bíblia diz,
João capítulo 13, versículo 35, que o mundo lá fora saberá se sois discípulos de Jesus quando tiveres amor uns pelos outros. Esse negócio de eu dizer que sou discípulo do Senhor e não amo o outro, não é de Deus. Tá. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, a parte B, ele diz assim: precisamos considerar cada um aos outros superiores a si mesmo. Essa pessoa que está do seu lado, ela tem que ser prioridade na sua vida. A pessoa que vive com você precisa ser prioridade na sua vida. Precisamos preservar os bons costumes, precisamos fazer com que essa pessoa veja em nós o mover de Cristo. É isto que a igreja está perdendo. Tenho, porém, que perdeste o quê? Como é que eu faço isso, pastor? Recebe uma fechada no trânsito, dando glória a Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Quando você estiver na rua caminhando, seja igual aqui. Eu gosto do salmista. O salmista, ele declara, em Salmo capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Só que a palavra aqui, conselho, não é instrução. A palavra aqui, conselho, é sistema. Ele está dizendo assim: bem-aventurado aquele que não anda em conformidade com o mundo. Bem-aventurado aquele que não anda exatamente como o mundo faz, como o conselho, como o sistema, como a moda do mundo. Esses dias um pastor, amigo meu, eu amo ele, a Magda sabe que eu sou apaixonado com ele. Ele estava pregando numa igreja, estava um cantor famoso, todos aqui conhecem o cantor, famoso, cantor gospel. Ele estava louvando o Senhor no altar, bêbado. O pastor, quando pregou o microfone para pregar, diz ele que quase fica tonto também, parecia um álcool gel. Ele teve que para conseguir pregar. No final ele falou para o pastor: mas como é que você deixa um negócio desse na sua igreja? E o pastor disse assim: mas ele atrai multidões, só se for para o inferno. A minha pergunta: Jesus está numa igreja dessa? Será que Jesus vai receber o louvor dessa forma? Nós cometemos barbárias, iniquidades, sabemos que é pecado, justificamos e queremos servir ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não erra, eu não estou dizendo que você não peca, porque assim como Paulo escreveu, eu posso falar as palavras dele: dos pecadores eu sou o maior. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o sistema dos ímpios. A minha pergunta é: a roupa que você veste, estou falando de sã doutrina, a roupa que você veste, ela realça a sua beleza ou a sua sensualidade? Tem irmã que não dá para orar por ela, o seio está... você entendeu? Isso não é um decote, isso é um atixim mesmo, o negócio é feio. Tem irmão que sobe no altar para pregar, para cantar, que não vestiu, está empacotado a vácuo. Parece um cantor sertanejo. Tem uma irmã na nossa igreja lá na Pampulha, eu só falo, mas não conto o nome, claro. A irmã, se olha nela para o altar, mas você precisa ver vestidão lindo. Você olha para si, aquilo é crente. Esses dias eu encontrei com ela na rua, estava com um shortinho, parecia que ia num baile funk. Chega na sua casa, tem uma conversa com o Espírito Santo, abre seu guarda-roupa e fala assim: Espírito Santo, vamos conversar nós dois aqui. Eu aprendi hoje pela sã doutrina que eu sou um testemunho vivo. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo na minha vida. Vamos conversar aqui, o que eu posso usar, o que eu não posso no meu guarda-roupa. Conversa com ele. E aquilo que ele falar para você tirar, tira, queima, mas não dá para os outros não. O que não serve para você também não serve para os outros. Amém? Mulheres se maqueiam parecendo que está indo para uma noitada.
Eu não estou dizendo que maquiar é pecado, querido. Você pode maquiar sim, minha irmã. É bonito, inclusive, minha esposa, ela é representante da Mary Kay. Você pode procurar ela depois, você compra maquiagem com ela, amém? Fiz o merchandising aqui agora. Glória a Deus. Mas não é para você se produzir parecendo para que você está indo para uma vitrine, porque você não é uma mercadoria. Você precisa entender que o que você é. A essência que você é. Você pega perfil de WhatsApp, às vezes a Magna me mostra no Facebook, as irmãs estão na praia, mas está assim, você fala, meu Deus do céu, os biquínis, eu vou te falar que nem no mundo tem usado os biquínis que eu tenho visto. Aí coloca, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O cara está olhando para o versículo. Homens, o cara está olhando para o versículo? Seja crente, eu não estou dizendo que você tem que entrar no mar de calça jeans, não, meu irmão. Fica até ridículo. Mas você precisa saber se comportar. O Senhor não compactua com estas coisas. Deus não compactua com estas coisas. As nossas atitudes têm que ser o espelho da glória de Deus. É duro o discurso? É. Mas quem disse que entrar no céu vai ser fácil? Não aceitei Jesus, estou salvo. Jesus disse em Mateus 11:12, dia 4 de março de 2018, às 8 horas e 28 minutos. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado de qualquer jeito. A minha Bíblia ainda diz assim, é tomado por esforço, e somente os que se esforçam são os que vão apoderar dele. Para não ter desculpa, não foi Paulo, não foi Timóteo, não foi Apolo, quem falou foi Jesus. Vai resolver com ele. E aí a gente quer a glória do Senhor dentro da igreja. Mateus 24:13, ele vai dizer assim, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser o que vai ser salvo. Pastor, hoje está chato, né? Por que a igreja de Éfeso teve a reclamação? Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Uma igreja laboriosa, uma igreja perseverante, uma igreja que não suportava homens maus, uma igreja que aguentava as provações, uma igreja que suportava, que não negava o nome de Jesus, uma igreja que, não parece a nossa? A nossa igreja tem todas essas qualidades. A nossa igreja, ela não nega o nome de Jesus. A nossa igreja, ela não, mas tenho porém contra ti que perdesse o teu primeiro amor, amor de ergon, obras, considerando o outro maior do que você. Quando você anda em pecado, o seu amor esfria e se torna iniquidade. Quando você não é sã doutrina, você não é um testemunho vivo. Mas lá vai o terceiro lugar. A igreja de Éfeso já não preocupava mais no partir do pão. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim, e perseveravam na sã doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Verso 44 de Atos 2, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Está sendo gravado, né? Pode ser meu último dia aqui. A nossa igreja da década de 90, Igreja Batista da Lagoinha, tinha os seus projetos sociais como alvo, como meta. Tínhamos a casa dos ex-drogados, a casa das prostitutas, casas da vovó. A beneficência, ela tinha o seu auge. Os nossos projetos sociais somavam mais de 200 ministérios, cuidando uns dos outros. Obras, amor, ernegon. Aonde está mais? A casa das ex-prostitutas, Ébro. Aonde está mais os nossos projetos sociais da nossa igreja? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Eu perco o culto,
mas não perco os meus princípios. Quem está comigo? As suas necessidades já não são compreendidas mais como as minhas necessidades. As minhas necessidades já não são mais comprometidas com as suas. Vivemos um cristianismo sem partilhamento, sem divisão, sem dividir. Aonde está o nosso amor proveniente da fé? Pregamos um evangelho de amuletas. Como é que chama aquele que levantou o hinduísmo? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, um jovem ainda. Mahatma Gandhi, ele, menino, adolescente, ele falou assim: eu vou procurar uma religião para me seguir. Ele saiu para a Europa, no inverno da Europa, que é frio, que eu ainda vou conhecer em nome de Jesus. Dá um amém aí, maravilha. Quero conhecer lá. Mahatma Gandhi chegou na Inglaterra. E quando ele chegou na Inglaterra, ele chegou em Londres, ele foi numa igreja. E naquela igreja em Londres, ele se assentou, ele estava sujo, fedendo. Tinha muitos dias que ele estava caminhando. E quando ele sentou naquela igreja, de repente saiu um do banco, saiu outro. De repente ele se viu sozinho naquela fileira de banco. Ninguém quis sentar do lado de Mahatma Gandhi. A história diz que terminou o culto, Mahatma Gandhi procurou um dos diáconos, um presbítero, um obreiro. Disse para ele: olha, eu estou andando, eu estou vindo de lugares distantes, será que eu posso dormir dentro da igreja? Está frio lá fora. Não, aqui dentro da igreja não pode dormir, nós precisamos fechar a igreja. Mahatma Gandhi diz: então me deixa dormir pelo menos entre a porta e o portão de fora, como se fosse aqui o nosso, porque lá fora é perigoso, eu posso ser assaltado. Não, não pode, nós precisamos fechar a igreja. Mahatma Gandhi disse para ele: você então tem pelo menos um pedaço de pão para me dar, para que eu possa passar a noite? O presbítero olhou para ele e disse assim: olha, eu não posso, não tenho, estou atrasado, eu vou perder o meu ônibus. Passaram-se os anos. Mahatma Gandhi foi o difusor da fé hinduísta. Ele fundiu, ele construiu, ele criou o hindu. E no leito de morte, um repórter norte-americano foi entrevistar Mahatma Gandhi. E ele disse assim: Mahatma Gandhi, o que você diz de Jesus? O que você diz de Jesus de Nazaré? Mahatma Gandhi respondeu para aquele repórter: em Jesus Cristo eu creio, eu só não creio no cristianismo que vocês pregam. Já nos importamos mais um com os outros. Amor nunca foi atitude, nunca foi sentimento, perdão. Amor é atitude. Amor é verbo, é ação. Passamos pela rua, o mendigo pede para nós alguma coisa e nós dissemos: eu não vou dar, porque eu sei que ele vai comprar uma droga. Isso não é problema meu, isso não é problema seu. Talvez aquele momento que ele te pediu dinheiro era um momento que de fato ele não iria comprar a droga, ele iria comprar um alimento. Deus não vai cobrar de você o que o mendigo fez, ele vai cobrar de você o que você deixou de fazer pelo mendigo. Nós estamos avaliando quem merece e quem não merece a nossa oferta, quem é digno ou quem não é da nossa esmola. A pergunta é: eu sou e você é digno do sangue de Jesus? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que é o partir do pão? É você não suportar comer o pão na sua mesa, saber que na mesa do seu irmão está faltando pão. Quantas pessoas já ouviram uma pregação em cima do livro de Tiago? É Agostinho, né, que não gostava de Tiago. A Bíblia de Agostinho, Tiago está depois de Apocalipse. Não tirou, porque a Bíblia disse que não pode tirar nenhuma vírgula. Que Agostinho é aquele camarada que pega um taco de beisebol, deixa de molho num balde d'água e no outro dia dá uma paulada na nossa hipocrisia religiosa. Uma igreja laboriosa, uma igreja grandiosa, uma igreja que estava expandindo, uma igreja que em cada bairro agora tinha uma, era a igreja de Éfeso. Mas tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor.
Tiago capítulo 2 diz que quando chega um indouto, um analfabeto entre vós, vocês nem apresentam. O camarada fica lá escondido no cantinho, não, esse não é tão importante. Mas quando chega um doutor, vocês colocam num lugar de honra. Está na Bíblia, Tiago dizendo. Aí Tiago diz assim: o necessitado vai à tua casa, bate a porta. Tiago capítulo 2, bate a porta, conta, depois você lê Tiago, querido, eu estou só dando uma resumida aqui. Tiago capítulo 2, o necessitado vai à tua porta, conta a sua história, fala para você que está desempregado, fala para você que está passando necessidade, você ouve aquilo, a sua despensa está cheia, a sua lata está cheia, mas você bate no ombro dele e fala: vou orar por você, Deus te abençoe. Aí vem Tiago novamente e diz: hipócrita. É Tiago quem diz, tá? Está lá em Tiago 2,18, não sou eu, resolve com ele. Mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Obras, ergon, tornar o outro mais importante do que você próprio. Esse era o problema da igreja de Éfeso. Não negava Jesus, não suportava homens maus, mas não tinha amor uns pelos outros. Será que está parecendo com a nossa geração? Esses dias eu vou tentar segurar, tá não? Esses dias eu estava assistindo com a Magda, repórter Record. Eu não aguento ver a cena. A mulher estava na lata de lixo pegando comida azeda para se alimentar. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm o que vestir, e nós estamos preocupados em abrir igreja, estamos preocupados em fazer nome, estamos preocupados com televisão, com rádio. Nós precisamos preocupar com vidas. Nós não estamos preparando para o céu, nós estamos preparando para ficar nessa terra. Basta. Montamos cesta básica, passamos no supermercado, compramos o arroz tipo A para nós e o tipo C para a cesta básica. Ei, seu irmão não merece aquilo que você come. Jesus salvou almas, salvou, mas multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho. Nunca deixou uma pessoa que aproximou dele sem uma esmola. Onde está o nosso amor? Cadê aquela igreja que de fato ama as pessoas? Sabereis se sois meus discípulos quando tiveres amor uns pelos outros. Vemos barbáries na televisão, pessoas sendo mortas, vemos crianças sendo violentadas no Oriente, debaixo do nosso nariz vemos pessoas passando fome. Não nos preocupamos mais, já não atentamos mais para a necessidade um do outro e queremos a presença de Deus dentro da igreja e nos chamamos de cristãos. A Bíblia diz, Atos capítulo 4, versículo 35 e 36, versículo 34, perdão, Atos 4, 34, a Bíblia diz: nenhum necessitado, querido, nenhum necessitado havia entre eles, nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casa, vendiam, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então distribuía a qualquer uma medida da sua necessidade. Hoje, para juntar uma cesta básica, você tem que quase pedir pelo amor de Deus. Você já perguntou ao seu irmão que está desempregado se ele está com a conta de água atrasada? Não, mas a minha está em dia, está bom demais. Eu tenho 2 carros na garagem, eu já falei aqui. Se alguém precisar de um carro meu, pelo menos um dia da semana para rodar de Uber, pode usar. Quero te abençoar. Entenda uma coisa, meu irmão. Estamos pregando o evangelho de muletas, de mentira.
Quem que nós queremos enganar? Quarto lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Eles perseveravam na palavra. Uma igreja que não valoriza mais a Bíblia na sua essência. Não estou falando de um debate frio teológico, não. O segredo da nossa firmeza em Deus não está no nosso conhecimento teológico. O segredo da nossa firmeza em Deus está no conhecimento da sua palavra. A pregação bíblica é escassa nos nossos dias hoje. Não estou dizendo uma pregação bíblica que tem uma enxurrada de versículos, mas estou dizendo uma pregação bíblica como esta, que é aplicada na sua vida para que você mude de direção. Isso é uma pregação bíblica. A palavra já não tem mais revelação. Revelação não é aquela palavra que o pastor traz, que você fala assim, meu Deus, de onde ele tirou isso? Não, isso não é revelação não. Revelação é quando a palavra entra no seu coração e você muda de vida. Isso é uma palavra revelada. Ela tem que te transformar, ela tem que te mudar. Você tem que sair daqui louco para ajudar alguém, esquecendo de você e olhando para o outro, porque você é um cristão e você não se importa mais do que com você mais. Mas não é uma aplicação bíblica para atender as minhas necessidades, não, querido. Porque a Bíblia ela já tem uma mensagem independente. E eu já disse aqui, hoje eu falei aqui de novo, não vou abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Sinto muito. Se a pizza não está agradando, querido, mas eu vou pregar a palavra de Deus nesse lugar. Aliás, a pregação bíblica precisa estender aos nossos louvores. Precisamos até ver o que estamos cantando. Você imagina José do Egito, que os irmãos dele pisaram nele, fizeram tudo o que fizeram. Você imagina aquele dia que os irmãos chegam para José do Egito, José vai cantar assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, você vai... E ainda fala que a vitória tem sabor de mel. Desculpa o autor da canção, mas não é bíblica. Aquele que pisa no seu calo hoje, aquele que te tira hoje, aquele que te amolesta hoje, aquele que destrói hoje, tem que ser o primeiro alvo da sua bênção, tem que ser ele o vínculo da sua oração, tem que ser ele alvo do seu amor, porque ele faz isso porque não tem um Senhor, mas você tem. Você não pode virar as costas porque você é cristão. Deus, aleluia. Não está me entendendo aqui? Eu acho nem bom botar essa mensagem no YouTube, viu? Conceitos humanos, querido, e filosofias rasas não satisfazem a alma, mas a palavra é pão que alimenta, a palavra é água que sacia, a palavra é martelo que esmaga, é fogo que queima, é bússola que guia, é mel que faz adoçar a alma. Tá, quinto lugar, eu preciso terminar. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que orava, sim ou não? Sim, orava. E orava incessante. Ela perseverava, era laboriosa. A igreja de Éfeso orava. Aliás, a igreja desse século precisa voltar a orar mais. Nós temos aqui todo culto, nós temos 10 minutos antes de oração. Diga comigo, 10 minutos. Assim, já era. Pode falar, já era. A partir do domingo que vem vão ser 15. Eu já combinei aqui. Domingo que vem nós temos 15 minutos de oração. Quem já chegou no estádio de futebol atrasado para ver o time do coração? Os dois ali levantaram a mão, mas deve ter sido uma eventualidade. Quem já chegou no cinema atrasado pegou o filme pela metade e entendeu o filme todo? Você entendeu o filme todo? Então abaixa a mão. Por que o time de futebol e o cinema é mais importante que a casa do Senhor?
Você acredita que Deus habita em meio aos louvores? Mas você está achando que é na metade, que você chega na metade do louvor. Meio não é metade. Por que nós não podemos chegar aqui todos 15 minutos antes para orar, pastor? Mas é domingo. Glória a Deus, é o dia que o Senhor fez para adorá-los. Por que a gente não pode chegar aqui 15 minutos antes? Você vai chegar aqui e você vai encontrar sempre o pastor aqui de joelho, orando, clamando ao Senhor 15 minutos antes. Quer fazer parte disso? Glória a Deus. A igreja de Éfeso orava, sim ou não? Sim. A igreja brasileira ora, sim ou não? Sim, nós temos até a torre de oração, vamos criar a nossa aqui, Gideões, 24 horas de oração. Agora, por que Jesus reclama essa igreja que ora tanto do seu primeiro amor? Vou te dar a resposta com uma pergunta, amém? Qual foi a última vez, precioso irmão, que você falou assim: não vou orar pelos meus problemas, quero orar pelos problemas dos outros? Essa é a reclamação. Tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor em obras, que é ergon. Fazer com que o outro seja mais importante do que você, e não você seja mais importante do que o outro. Escute uma coisa: as nossas orações são egoístas. Nós pedimos para nós, é só para mim. Eu oro só pela minha família, oro só pela minha vida financeira, oro pelos meus problemas, oro por tudo. E se sobrar tempo, eu vou orar pelo meu irmão que está desempregado. Se sobrar tempo, eu vou orar pela minha igreja. Se sobrar tempo, eu vou orar pelo meu país. Se sobrar tempo, eu vou orar pelos meus deputados. Se sobrar tempo, eu vou orar pelo meu presidente. Primeiro eu oro pelos meus problemas. Ei, buscar em primeiro lugar os meus problemas e o reino será acrescentado. É assim. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Querido, eu não oro, tem muito tempo que eu não oro para mim. Tem muito tempo que eu dobro meu joelho, vou orar para todo mundo. E se sobrar alguma coisa, eu falo assim: Senhor, aliás, não tem sobrado, tem muito tempo que eu não oro por mim. Eu fiquei 6 meses tentando vender uma moto aí, e eu falei assim: amor, eu não vou orar, ora para mim aí. Rapaz, que a mulher de oração orou, a moto de 24 mil, eu vendi por 36,5. Mulher de oração. Cuida das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Nós precisamos parar de nos preocupar conosco. Entenda uma coisa: Jesus, querido, Jesus, o nosso maior exemplo, em João capítulo 17, Jesus estava indo para a cruz, estava indo para o seu martírio, estava terminando a sua vida, e ao invés de preocupar com ele, ele olha pelos outros. Ele vai dizer, João capítulo 17, versículo 9: Pai, eu rogo por esses. Versículo 11: Pai, guarda-os em teu nome. Versículo 15: Pai, guarda-os do mal. Versículo 17: Pai, santifica-os na verdade. Versículo 20: Ele ora para mim e por você. Eu rogo não somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. Orou por mim, orou por você. Versículo 21: para que eles sejam um. Versículo 26: para que eles estejam em nós. Ou seja, Jesus estava orando por nós, não preocupando com ele. A nossa oração, ela não pode ser para nós mesmos. Hoje nós vivemos um país que está começando a transformar, porque nós estamos começando a pensar em orar pelo nosso país. As Coreias, final da década de 40, elas se separaram, Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Norte ficou um país socialista, comunista. A Coreia do Sul foi um país democrático. A Coreia do Sul, ela começou a orar pela sua nação. Coreia do Sul, lá tinha 1% de cristãos na Coreia do Sul, 1%. Aquela igreja começou a abrir às 5 horas da manhã, todos os dias, oravam pela nação. Era um dos países mais miseráveis do planeta Terra. Hoje é uma das potências econômicas do planeta. Uma igreja que tinha 1%, hoje tem 90% de evangélicos. E nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para ganhar 10% de Belo Horizonte. É o nosso alvo.
Essa igreja abre suas portas diariamente até hoje, às 5 horas da manhã. Ninguém chega no seu trabalho sem antes passar na igreja, orar pela nação, orar pelo presidente, orar pelos seus governantes, orar pelos seus vizinhos, orar pelos seus colegas de trabalho, orar pelos mendigos, ou seja, é uma nação que está experimentando o mover de Deus. Por quê? Porque não se preocupam consigo mesmo, oram em favor de outrem. Querido, ambicione a intercessão. Ambicione a intercessão. A intercessão, o problema não é do outro. Na intercessão o problema é meu. É meu. Porque existe mais pastores, mais músicos, mais do que intercessores. Quantas pessoas estão com você no ministério de intercessão, irmã Adriana? A sua senhora? Quantas pessoas estão com o senhor no ministério levítico? Perdeu a conta. Quantas pessoas estão com vocês no ministério infantil? Interessante, ministério. Só tem a senhora no ministério de intercessão? Por enquanto. Interceder, querida, é sentir a dor do parto de uma criança que você não gerou. Intercessor fica acordado enquanto o outro está dormindo. O intercessor não pensa o problema é teu, o intercessor sofre como se a dor fosse dele. Hoje não tem ninguém mais querendo pagar a conta do outro. Tenho, porém, contra ti que perdeste o quê? Eu estou acabando, tá? Estou acabando. Você me desculpa hoje, mas a gente precisa virar a igreja, querido. A gente precisa converter. Hoje você vai sair daqui querendo aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Intercessão é o ministério mais silencioso da igreja, mas o mais extraordinário. Eu gosto do detalhe de Atos capítulo 12, versículo de 1 até 19. Pedro estava preso no cárcere. Herodes falou assim: eu vou te matar na segunda-feira. E Herodes já tinha matado Tiago a fio da espada. Herodes falou assim: Pedro, eu vou te matar na segunda-feira, seu infeliz. Você está fazendo um inferno aqui. Você está querendo que esse povo converte, eu não vou deixar não. Eu só não vou te matar hoje porque é Páscoa, mas segunda-feira você morre. Vai lá procurar Pedro na prisão. Estava dormindo. A Bíblia diz que Pedro foi solto, entrou um anjo, calçou as sandálias de Pedro, entrou um anjo, colocou uma capa no Pedro, levou Pedro para fora, libertou Pedro da prisão e Pedro saiu. Por quê? Pedro estava orando? Sim ou não? Pedro estava dormindo. Põe para mim Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Está aí o motivo porque Pedro foi solto. Por trás tinha uma igreja clamando por ele. Intercessão é um ministério silencioso, querido. Não sai no jornal, não sai no Atos hoje, não é aplaudido. Quem conhece o intercessor não é a multidão. Quem conhece o intercessor é aquele que responde às orações. Vai chegar pastor no céu. Eu não sei como é que foi com Billy Graham. Billy Graham, né? Eu não sei como é que foi com Billy Graham. Mas vai chegar pastor no céu e vai falar assim: me dá meu galardão, olha aí, ó, bilhões de vidas. Aí vai chegar aí uns 100, 150 mil galardão. Mas peraí, eu ganhei milhões? Não, querido. Esses milhões se converteram porque tinha aquela irmãzinha lá intercedendo, o galardão é dela. Você só ganhou milhões porque aquela irmã estava intercedendo. Ambicione a oração. Sabe de uma coisa? É um ministério silencioso, mas é o único que atrai as bênçãos do Senhor. Põe para mim Jó 42:10. Jó 42:10 diz assim: o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus próprios problemas. Não é assim não? E o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele... Jó aí está em inglês, você não vai achar mesmo não, esse negócio é diferente. O Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe em dobro tudo que ele possuía antes. Você não pegou esse mistério aí não.
O Senhor abençoou a vida de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor deu a ele em dobro o que ele possuía antes. Está chegando o horário, eu tenho que terminar, o culto termina às 9, os músicos podem tomar o seu lugar. Mas eu vou falar o último lugar aqui que eu não falei de manhã e eu vou falar agora. Quer ser uma igreja que não seja destinatário da carta de Éfeso, sim ou não? Larga essa iniquidade, meu irmão. Anda na sã doutrina, seja um exemplo vivo. Parte o pão, preocupa com quem está do seu lado. Busque a palavra verdadeira. Persevera na oração intercessória. Aliás, deixa eu só te falar algo aqui sobre oração intercessória. Você sabia que deixar de orar pelos outros é pecado? Quem sabia disso? Quem não sabia disso? Então, a partir de hoje, eu vou ter que te dar uma informação e você não é mais imune. Quando você deixa de orar por outro, você está pecando. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Samuel diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. A falta da oração intercessória é um pecado. Porque o cristianismo, a base dele é uma cruz. Não é só assim como estava a igreja de Éfeso. Ela também precisa ser assim. A igreja de Éfeso, só que estava faltando. Quantos entenderam aqui qual é esse primeiro amor que Jesus reclamou na igreja de Éfeso? Às vezes a gente acha que aquele primeiro amor, né, e essa igreja de Éfeso tinha. Talvez a gente ache que é o primeiro amor de estar aqui, ó, louvando, pregando, na comunicação. Na intercessão não posso falar, porque esse é o primeiro amor que estava sendo cobrado. Último lugar, o temor de Deus. Eu disse aqui na semana passada, Atos capítulo 19, não me lembro o versículo, mas deve estar lá por 6, 7. As pessoas tinham temor de Deus. 16, se não me engano. As pessoas se rendiam porque temiam a Deus. A nossa igreja hoje já não tem mais temor de Deus. Temor não é medo. O Senhor não nos chamou para medo. O verdadeiro amor lança fora todo. O verdadeiro há. Tenho porém contra ti que deixaste o quê? Temor de Deus. Chegamos na igreja de qualquer forma, de qualquer jeito, fazemos a obra de qualquer maneira. Há um texto em Malaquias 3,17, se não me engano, que o Senhor diz assim: olha, leva para o seu governador, para o seu rei, as ovelhas que vocês estão querendo trazer para mim, ovelha manca, de qualquer jeito. Se o governador aceitar, eu também aceito, mas se ele não aceitar, para mim também não serve. Perdemos o temor de Deus, dobramos o nosso joelho e falamos assim: qual é, velho? Ei, nós estamos falando do Senhor dos Senhores. Eu não estou dizendo que você tem que chegar diante de Deus e falar assim: ó excelentíssimo e excelso Senhor, que está sentado no trono, ao lado direito de Deus Todo-Poderoso, Criador. Não estou dizendo para você ter esse protocolo, não. Eu estou dizendo para você ter respeito com aquele que é Senhor. Mas Deus é meu Pai? É, mas Jesus não deixou de ser o seu Senhor. Precisamos entender com quem estamos falando, com quem estamos lidando. Não é com qualquer pessoa, é com o nosso Deus. Tememos mais um pastor e um irmão do que o Espírito Santo de Deus. Que isso, pastor? Honramos mais um pastor do que o Espírito Santo de Deus. Que isso, pastor? Te provo. Se eu estiver na sua casa, você vai falar um palavrão? Se eu estiver na sua casa, você vai chutar o cachorro, tropeçar no gato? Aliás, se eu estiver na sua casa de madrugada, você vai acessar a internet com coisas ilícitas? Eu não estou, mas o Espírito Santo está vendo tudo. Você teme mais um homem do que o Espírito Santo de Deus.
Quem quer o extraordinário na O extraordinário somente é consequência do ordinário. A cidade de Éfeso foi destruída em 263 depois de Cristo pelos godos, uma tribo germânica. Apesar de ter sido reconstruída depois, ter tentado levantar depois, já não havia glória. E em 614 depois de Cristo ela foi totalmente banida pelo terremoto. A igreja de Éfeso sucumbiu. Hoje é Turquia, já não existe mais nada lá. Já não tem mais igreja em Éfeso. Já não tem mais a glória do Senhor. Porque era uma igreja laboriosa, era uma igreja perseverante, é uma igreja que suportou a provação do Império Romano, é uma igreja que não aceitava homens maus, mas era uma igreja que não amava, não importava com o Senhor. Tudo isso não tem valor. 1 Coríntios 13, vai haver línguas, profecias, mas sem amor, nada serve. Queridos, eu não quero ser extremista, apesar de talvez já ter sido. Mas uma coisa eu tenho percebido: quanto mais uma igreja persevera nos seus bons costumes, mais fervorosa ela é, mais pentecostal ela é. Onde existe o maior conservadorismo, existe maior fidelidade à noiva do Cordeiro. Vou provar isso teologicamente? Nem quero. Mas eu já estive pregando em várias igrejas. A Amanda já me acompanhou em algumas delas. Já estive pregando em várias igrejas. E tenho observado que as igrejas que evitam quebrar as porteiras do mundo entrar, as igrejas que não deixam os costumes do mundo entrar, as igrejas que fiscalizam sim e só vai subir quem estiver diante de Deus, as igrejas que fiscalizam sim, as igrejas que são mais exigentes, Jesus salva mais, o povo prospera mais, a igreja cresce mais, o povo é mais saudável emocionalmente. O poder do Espírito Santo opera com mais fluidez. Voltando ao Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor Deus plantou duas árvores, plantou várias árvores, mas no meio do jardim ele plantou duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao que parece, Éfeso escolheu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como Adão fez. Assim como parece que nós estamos fazendo, queremos conhecimento do conhecimento, aprovamos os pastores que pregam com eloquência, que conhecem da palavra e que nos ensinam. Quantos elogios eu recebi? Pastor Cássio, glória a Deus, orávamos pela que a nossa igreja tivesse palavra, hoje está vendo, ambicionamos o conhecimento. Mas quando Adão comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 22, que o Senhor ele tirou Adão de uma forma muito carinhosa. Às vezes a gente acha que Deus expulsou Adão do jardim do Éden. Isso não é caráter de Deus. Deus tirou Adão carinhosamente do jardim do Éden, porque Adão tinha pecado. Ele não poderia viver eternamente no pecado, ele não poderia lançar mão da árvore e viver eternamente a árvore da vida. Mas na carta de Éfeso, Deus deixa algo muito claro. Apocalipse capítulo 2, ele termina a carta de Éfeso no versículo 7, deixando um recadinho para Éfeso. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu tenho uma novidade para você: a árvore ainda está lá. A árvore está no mesmo lugar. A árvore eu não tirei. Fique de pé no seu lugar. A árvore eu não tirei. A árvore ainda está lá. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que ainda
você, abre para todos nós, mas nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. A carta de Éfeso, eles não experimentaram o versículo 7, mas lá no aeroporto, vai experimentar, vai experimentar, vai experimentar, porque nós vamos mudar e vamos voltar à prática do primeiro amor, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E talvez você não se enquadrou em nada daquilo que foi pregado aqui hoje. Talvez você precisa fazer um concerto com Deus hoje. Talvez ainda a iniquidade tenha dado uma lombada na sua vida. Talvez os bons costumes estão passando longe de você. Talvez o partir do pão não é uma realidade sua. Talvez você não preocupa mais com os desempregados da igreja ou tem uma conta sua atrasada. Eu não estou dizendo que nós temos que alimentar irresponsáveis, desordenados e preguiçosos. Porque o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,10: aquele que não quer trabalhar também não come. Estou dizendo isso. Mas talvez você não tenha preocupado mais. Como você está desempregado, deixa eu adotar a sua conta de internet até ser um emprego. Peraí, pastor. O cara está desempregado, você quer que eu pague a internet para ele por quê? Você merece, ele não. Como é que ele vai arrumar emprego? Hoje o negócio é tudo nas mídias. Você viu como a gente é luz? Às vezes o irmão ganha um tênis de marca, ele calça no pé até com medo. Porque está desempregado, não vai olhar para ele. Desempregado até demais. Se você precisa rever algum desses conceitos, se a sua oração é egoísta, nós vamos cantar a oração. Vem aqui para frente consertar com o Senhor. Se prostra aqui de joelhos, vamos louvar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme na palavra e enche-me a ver em mim
coração. Em nome de Jesus. Pode ficar de pé, querido. Pode ficar de pé. Oh, Anassurabalagá. É lindo isso. É lindo isso. Cadeias estão sendo quebradas da do aeroporto. O crescimento está sendo liberado na nossa igreja hoje. Você não entendeu? Eu disse que o crescimento está sendo liberado pela aeroporto hoje. Nós estamos liberados para crescer no mundo espiritual. Nós estamos liberados para romper no mundo espiritual. Nós estamos liberados para crescer no mundo espiritual. Nós vamos crescer. Seremos uma igreja conhecida, não por causa de uma multidão, mas seremos uma igreja conhecida porque amamos o nosso irmão. Em nome de Jesus. Faça assim, deixa eu te abençoar, Pai. Em nome de Jesus, que esta mensagem possa entrar no coração de cada um. Que esta palavra possa, meu Deus, meu Pai, ser vida no nosso coração. Que nós venhamos sair daqui com a revelação